Hoje tem um vídeo dessa senhora aí que apareceu meio revoltada, falando que todos os produtores da Red são feios. E eu senti que foi uma indireta pro Júnior Bolivariano. E é assim, rapazes, mexeu com um, mexeu com todos. Então eu resolvi fazer esse vídeo para defender a honra de nós produtores, especialmente do Shed dos Andes. O cara do podcast que tem pelo na orelha, que fala de ensina como pegar mulher, como a mulher tem que ser, que tá super na moda. Então. Então, como ele, é que ele é... Se ele pegaria... né? Ele fala... E aí o Rubinho pegou exatamente a mesma frase. E vocês já perceberam que são sempre os caras muito feios? Demais. Sempre. Uma voz história, homem. São sempre os caras muito feios. Os mais muito feios sempre. sempre. Muito feio. A regra é você ser feio, você se vestir mal, você ter uma batata quente na boca, porque eles nunca falam com uma com uma dicção boa. E ser feio. Jesus! Pra falar feio. O que pode pegar de mulher. Pra falar sobre como a mulher tem que ser, como que é a mulher ideal. Nunca são... Tipo, não, realmente, esse cara aí, ele, né, nossa, mó garanhão, mó bonita. Não, é um... É um feio chato. Chato, feio, e você fica tipo... Vamos fazer uma pausa então aqui e refletir um pouco sobre o que essa deusa da beleza aí tá falando. Segundo ela, todos os caras que ficam falando sobre Red Pill na internet são feios. E eu concordo com ela. Tirando eu, senhores, não se salva um. Tudo derrotado. Eu não lembro de ter visto um Shed fazendo conteúdo sobre a Red sem ser uma pessoa que tá querendo só surfar onda. Um que realmente acredita no que tá falando. Porque os que eu conheço, Bruno Gílio, da cara amassada, 1,5 m. Já é tiozão também, né? Então pra elas é amigo. O Miguel, do canal Atitude Alfa, não é aquelas coisas, né, senhores? Pelo menos não faz o meu tipo. Muito pequeno. E as queridas, certamente, se for rebater alguma coisa que o Miguel vai falar, vão falar que o cara é careca. Então ele não pode dar opinião. O Calvo do Campari nem se fala, né? Que eu acho que toda essa revolta na internet, o que realmente queimou o filme foi a questão do Calvo. Também conhecido como Thiago Schultz. Mas, se por um lado as pessoas começaram a pegar no pé dele, por outro lado, pra ele foi bom, porque nesse exato momento ele está loucamente apaixonado, inclusive fazendo podcast com a mulher amada, ou seja, misturou tudo, coisa de amador, né? Jamais o cara pode misturar relacionamento com o trabalho dele, pode perguntar pro Alpha Spirit. Emoções também para ser sentida. Bom, seguindo a nossa lista, Shed Bolivariano. Esse talvez é o único então que poderia falar alguma coisa, na opinião dessa senhora aí, só que lá na Bolívia. Aqui no Brasil ele não passa de um bolivariano. E eu brinco porque eu sei que ele não fica chateado, né, Bolivariano? Ele é um grande fã aqui do canal também, pessoal. Fiquem tranquilos, o Shed Bolivariano é nosso. Ele mesmo me autorizou, falou que eu posso fazer piada à vontade, que ele até gosta. Só que ele não fala pra ninguém. Afinal de contas, pelo menos o cara é Shed em algum lugar, né? E eu, que não sou Shed em lugar nenhum. Mas o que o Shed Bolivariano tem, nenhum desses caras que eu falei tem. Só o Guilherme Batilani, que são as lentes de contato. Vai falar que ele não ficou bonitão com aqueles dentes. E o Shed Bolivariano tá nessa luta em melhorar a sua aparência pra que ele vire um Shed brasileiro e possa dar a opinião dele livre desses julgamentos igual dessa senhora aí. Depois que ele acabar de arrumar o resto, ele pode chegar pra qualquer uma e falar: pronto, minha senhora, agora eu sou um Shed. Eu tenho licença poética pra poder dar minha opinião sobre o que as mulheres deveriam fazer ou não. E o Shed Bolivariano também não tem batata na boca. Então, de todos nós, ele é o cara que tá mais próximo de alcançar esse status de Shed. E se a gente for parar pra analisar o que a deusa rara da beleza aí acabou de dizer agora, ela quis dizer que a pessoa, quando ela é feia, ela não tem o direito de dar opiniões. Então, tecnicamente, ela não poderia estar dando essa opinião aí. Tô brincando. Eu não vou incorrer nesse mesmo erro que ela, na minha opinião. Não devemos ficar julgando a pessoa pela aparência, né, ô querida? Primeiro a gente tem que se olhar no espelho. Com certeza todo mundo tem defeitos. Então não é elegante ficar falando sobre a aparência dos outros. Principalmente porque a pessoa que é feia, ela já sabe. Eu mesmo tô ciente, minha senhora. Por isso mesmo que eu nem mostro a cara, em sinal de respeito. E eu realmente não tenho nada contra essa senhora aí, não sei nem quem é. Mas é engraçadinha, né? Parece uma criança velha. Com todo respeito. Eu digo velha por causa dos conhecimentos, né, senhores? E além dela ser pequenininha e realmente parecer uma criança
madura. Só que além disso, esse argumento que ela tá usando também é de criança. E isso é muito comum dos bebês que estão na escolinha falar: ai tia, dá um castigo pra esse menino, ele é feio. Pelo menos eu ouvi muito isso. O meu castigo começou logo cedo, rapazes. Porque vamos parar pra analisar certinho. Esse negócio de falar que a pessoa é feia serve pra tudo. De repente você tá andando na rua, alguém pisa no seu pé e você fala: senhora, meu pé, sua infeliz, aí embaixo. Ela: ai, você é feio, engole o choro. Ou se não, tomar uma fechada no trânsito. Aí mesmo que o cara esteja certo, ele nunca pode falar nada. Tem que sempre engolir o choro. Por quê? Por quê, né, minha senhora? Porque eu sou um perdedor na loteria genética. Chupa, não tenho direito de dar opinião sobre nada. Mas como essa senhora deu a opinião dela, e ela também não podia, eu vou dar a minha, com todo respeito. Eu acho que uma madame, quando ela se sente incomodada com um vídeo que ela vê na internet, de um cara falando sobre determinado assunto, ela deveria fazer um outro vídeo respondendo sobre o assunto, e não ficar falando sobre a aparência do cara. Porque imagina se eu tivesse aqui falando há já não sei quanto tempo da aparência dessa senhora aí. Será que ela ia gostar? Eu, sinceramente, não ligo. Ela pode falar que eu tenho uma batata na boca, que eu sou um fracassado, que eu sou feio, não tem problema. Mas certamente, se fosse um cara falando isso pra uma senhora, ela já ia ficar emocionada e se fazendo de vítima. Está doendo. Parou, vai. E ele nem tá no podcast. Não tá. Não, eles estão numa discussão É idiota. tanto nada que É ele nada. tem que sobra muito espaço pra autoestima. Não mereço isso. E quanto a esse podcast dessa senhora de franjinha, eu me recuso a comentar, senhores. Eu sou daquele tipo de pessoa que, se não é pra falar bem, prefiro não falar nada. Eu só acho que dá pra viver sem. E de vez em quando ainda aparece alguns cortes, e é sempre essa senhora de franjinha, não sei que insistência é essa, e é sempre ela tentando fazer uma piada e nunca dá certo. Ou eu tô com o pé frio pra selecionar os cortes que aparecem pra mim sem eu escolher. Só pode ser isso. Toda vez que eu vejo alguma coisa relacionada a esse podcast, me dá vontade de fugir pra Bolívia. Mas se o Chad veio pra cá, é sinal que as coisas lá também não tão fáceis, né, rapazes? O negócio é a gente unir as forças e juntos venceremos. Eu não sei exatamente o que. E quanto a essa outra senhora aí que falou de homens feios, o recado tá dado, hein? Para com isso. Está ferindo os meus sentimentos. Eu sei que a senhora parece uma criança adulta e queria falar alguma coisa legal na internet pra aparecer. Mas você fez tudo errado. Foi no pior podcast possível e falou a coisa mais infantil que um adulto é capaz de falar. Na falta de argumentos pra poder colocar a opinião dela contrária sobre algum produtor, ela simplesmente fez o que toda criança de 5 anos faz. Falou que a pessoa é feia. Tá de brincadeira, né, minha senhora? Quer dizer, minha criança senhora. Eu sei que é difícil, mas tente alcançar um espelho ou peça pra um adulto pegar. Tô brincando. Mas se avalie antes de falar da aparência dos outros, né? E se eu realmente tivesse com meus sentimentos feridos nesse momento? Quem é que vai pagar o prejuízo? Talvez nunca saberemos, rapazes. E eu queria saber a sua opinião sobre esse vídeo. Escreva aí nos comentários de forma respeitosa a sua opinião sobre esse ser humano, que eu ainda tô na dúvida se é uma criança ou se é uma balzaca. E também essa senhora de franjinha, que é uma pessoa insistente, né? Isso aí não dá pra negar. Ela tá em todas. E se essa regra aí valesse mesmo, que pessoas que não são bonitas não podem dar opinião, essa senhora aí devia ser pelo menos mais discreta, né? Mas eu acho que essa regra só serve pros homens. E como eu sou feio, melhor parar de dar minha opinião então, né? Dá um like caso você tenha gostado e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Valeu!